Ser humano de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho trazendo para vocês o gabarito extraoficial da prova do Enem 2022, tá? Que aconteceu no dia de hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, coisa boa, né? Mas antes de fazermos esse gabarito extraoficial, lembre-se, vamos resolver juntos aqui, que é o gabarito do professor Leandrinho, tá? Extraoficial, ainda não saiu o gabarito do Enem, beleza? E se você caiu aqui de paraquedas, já queria dar uma olhadinha nas questões de física, como é que você foi, não esqueça de se inscrever no canal, isso mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque os vídeos aqui são semanais, 2 vídeos, 3 vídeos por semana, você vai receber lá aquela notificação. E depois que assistir os vídeos também, você vai lá e deixar o seu joinha curta, que vai dar um engajamento muito bacana para o canal, beleza? Vamos lá, vamos começar então as questões de física do Enem 2022. Pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar. Lembrando, gente, nós vamos fazer o gabarito extraoficial. Vou até colocar aqui do ladinho da prova amarela. Ok? Baseado na prova amarela. Claro que para cada prova de vocês aí, vocês vão reconhecer a questão. Vamos à primeira, então, que nessa prova amarela de física foi a 92. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão dos pneus. Mas, então, o tempo sim é aproximadamente o mesmo, vai demorar ali na colisão, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparadas as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Gente, quando nós falamos de força média exercida sobre o carro, isso lembra o que a vocês? Força média está ligado ao impacto do carro com o pneu ou com a parede. Lembra de quê? Lembra da produção de impulso sobre esse carro. Impulso é força média vezes um intervalo de tempo. Lembrando que a demora é a mesma, vai demorar tanto quanto, mas um volta com velocidade reduzida e o outro não retorna. Velocidade final zero, ele vai parar. Um impulso também tem uma ligação com quem? Com a quantidade de movimento. A gente chama de teorema do impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Podemos considerar em módulo, por exemplo, né? Vamos botar aqui em módulo. Bem, quando você retorna com uma velocidade, claro que a velocidade é negativa na sua volta. Quando a gente calcula o módulo da quantidade de movimento, vamos anotar isso aqui no cantinho de caneta vermelha, o módulo da variação da quantidade de movimento, no caso dos pneus, como ele tem um retorno com velocidade, essa variação da quantidade de movimento será maior e o módulo, deixa eu consertar aqui esse traço, pronto, do que o módulo da variação da quantidade de movimento com o bloco, tá? Que vai o quê? O veículo não vai retornar. Então, como ele não retorna, ele tem a quantidade de movimento final zero. Como ele retorna em módulo, tá, gente? Quantidade de movimento final menos inicial, isso é variação. Como a gente está colocando em módulo, os resultados no final são positivos. Então, se você até fizer com o número aí, depois pode deixar sua mensagem, você vai ver que com os pneus é maior que com o bloco, porque ele retorna com a velocidade. E no bloco não, a velocidade final é nula. Show? Então nós temos que a força, ela não está ligada ao impulso. Ó, e o impulso não está ligado à variação da quantidade de movimento? Então, se eu tenho uma variação da quantidade de movimento maior, eu terei um impulso maior. Consequentemente, eu tenho uma força média maior para o mesmo intervalo de tempo. Então, a força é maior na colisão com quem? Os pneus. E nós sabemos que quando a velocidade final é nula, ele tem uma colisão e o carro tem a sua velocidade anulada, naquele momento que ele gruda ali na parede, você tem uma energia
dissipada máxima. Porque quando você retorna, né, ali você tem uma energia dissipada na batida, mas você faz com que o corpo ele retorne, ele consegue retornar. Agora, quando o corpo ele bate e fica, você tem uma energia dissipada ali máxima, tá? Pois ele pegou a tua energia mecânica, que era no final, não e dissipou ao seu máximo. Quando você tem o quê? Quando você tem o caso do bloco, ok? Você tem uma energia dissipada máxima. Vamos lembrar da colisão inelástica, que a gente pode fazer um paralelo. Os dois corpos, eles se colidem e eles vão com uma velocidade única. Os dois se juntam. E ali o veículo vai bater na parede, vai ter sua velocidade final igual a zero e vai ficar ali na parede. As duas massas juntas, vai colidir contra a parede. Então, onde você tem a energia mecânica dissipada, né, em maior valor, você tem na colisão com quem? Com a barreira de blocos, ok? No caso do bloco. Então, a alternativa já está na nossa face, né? A força é maior na colisão com a barreira de pneus, porque a variação da quantidade de movimento em módulo é maior, o impulso é maior, a força será maior. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira, pois o veículo bate e fica dissipando sua energia máxima. Resposta, letra A, beleza? Questão de número 95, muito bacana essa questãozinha. Um sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo, de uma geleira, é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Então, quando caiu o bloco de gelo, eles conseguiram captar esse sinal, eles já estavam ligados. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Então, dê uma olhadinha no gráfico. A, água, B, ar, ok? Vamos voltar ali. A distância L em metros entre o barco e a geleira é mais próxima de. Vem comigo aqui, ó. Se você pegar esse ponto central, tá marcando aqui bonitinho. No caso, na água, marca 220 segundos. E no caso do ar, marca 232 segundos. Claro que levou mais tempo no ar porque a velocidade é menor. Perfeito? Numa diferença de quanto? Quanto tem uma diferença aqui? Uma diferença de 12 segundos. Perfeito? Beleza, guarda isso aí. Vamos lá. Como que eu acho o comprimento L? Vamos pegar primeiro pelo ar? Vamos lá. Pelo ar. Velocidade igual a distância percorrida pelo sinal L e o intervalo de tempo pelo ar. Concordam? Vamos substituir agora? Vamos lá. Velocidade vai ser de quanto? 340 metros por segundo, igual a L agora, dividido por, no ar, ele tem o seu intervalo de tempo, que seria o quê? Que seria o intervalo de tempo que ele leva na água, mais quantos segundos? 12 segundos. Beleza? Se eu isolar o meu L, eu tenho que L é igual. E eu vou aqui fazer minha distributiva, né? Regra do chuveirinho. 340 eu vou distribuir ali dentro. 340 intervalo de tempo da água, mais 4.080. E paro por aqui. Vamos agora para a água. Porque ali eu tenho duas variáveis, né? L e o intervalo de tempo da água que eu preciso. Então vamos lá. Na água eu tenho a mesma coisa. V igual a L, a mesma distância percorrida do sinal, dividido pelo intervalo de tempo da água, o que eu quero. Então será 1.540 igual a L, dividido pelo intervalo de tempo de quem? Da água. Beleza, Leandrinho? Então, eu já sei que L
Ó, eu concluo que L vale 1540 o intervalo de tempo da água. Isso mesmo, gente. L e L eu posso igualar os dois, né? Porque os sinais, eles vão percorrer o mesmo L. Então vai ficar 340 ΔT da água mais 4080. Isso é igual a 1540 ΔT da água. Então, o ΔT da água eu concluo que será 3,4 segundos. Então, eu encontrei o ΔT da água. Se eu encontrei o ΔT da água, se eu pegar a expressão referente à água, eu encontro o meu L tranquilamente. Não preciso pegar um do ar, né? Você vai ter que somar com 12. Esquece isso. Então, vai dar L igual a 1540 vezes 3,4 segundos. Resposta: 5.236 metros, tá? Que é mais próximo de quanto? 5.240 metros. Poxa, Leandro, que questão interessante. Realmente foi uma questão muito interessante envolvendo aí velocidade média, perfeito? Resposta, letra D. Questão 96. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustra as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Gente, por que não difração? A questão já deixou claro. O diâmetro da garrafa é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então é imperceptível a difração da luz, já o comprimento de onda da luz é muito pequeno. A absorção, se fosse absorvido, não ia iluminar. Polarização, a garrafa não é um polarizador. Reflexão, bateria retornaria para o mesmo meio. Então tem que sair de dentro da garrafa para fora, passar ali pela substância, água e cloro e sair da garrafa, ou seja, vai sofrer ali sucessivas refrações. Resposta, letra E. Muito tranquila essa, né? 99. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. Então é importante essa parte, né? Sendo a de maior resistência a mais congestionada. Show? O aplicativo mostra as rotas aqui, em ordem crescente, da menor resistência então para maior, ok? Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será, gente, lei de Ohm, né? Lei de Ohm, simples aplicação da lei de Ohm, que diz, quem vê, e então vou pegar e achar o R1, o R2 e R3 a partir da lei de Ohm, ou seja, dividir o ADDP pela corrente. Se eu dividir U pela corrente, é ordem crescente. Então, quem tem o menor? O menor seria 510, que é a menor DDP, dividida pela maior corrente. Então, eu já sei
que o R1 é o menor, né? Ordem crescente. Então, beleza. O R1 é o menor. Vamos lá. O 2 tem maior DDP com maior corrente. E o 3 tem uma DDP intermediária com menor corrente. Então, acredito que, fazendo a continha, claro, dá para perceber que o 3, eu acho que ele tem uma maior resistência. A gente pode fazer a continha, fique à vontade, só vão fazer 575 dividido por 3, tá? E é exatamente isso. 608 por 4 é menor que 573 por 3, tá? Então nós temos que R1 é menor que R2, que é menor que R3. Resposta, letra A, 1, 2 e 3. 101. No processo de captação da luz pelo olho, para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. Então, quanto maior quantidade, né, você tem ali mais fótons e você tem um local um pouco mais, como podemos dizer, uma intensidade maior de luz, né? A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e à intensidade ao número de fótons incidentes, ok? Bem, o animal que tem bastonetes mais sensíveis irá. Então, se são mais sensíveis, o que vai acontecer? Apresentar daltonismo? Daltonismo são cores, né? Então A e a B estão fora, também falam de cores ali. Agora, enxergar bem em ambientes mal iluminados ou necessitar de mais luminosidade? Se tem sensibilidade nos bastonetes, um lugar que é mal iluminado, se o bastonete dele vai entender que se é sensível, ele recebe essa intensidade maior de fótons, ele vai ter facilidade de enxergar em locais mal iluminados. Então eu, por exemplo, não tenho sensibilidade. Então, se tiver um lugar com penumbra, eu vou ter um pouco mais de dificuldade do que aquele que é sensível. Tem os bastonetes sensíveis, que chegam em intensidades com mais facilidade nos bastonetes deles. Então, a resposta, que poderia ser uma questão de biologia, claramente, né, é a letra C de coração. Enxergar bem em ambientes mal iluminados. 105. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão e então medir a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considerem a aceleração da gravidade 10 metros vezes segundo a menos 2 ou 10 metros segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de 2 situações. Para descobrir essa altura máxima atingida pela água, eles fazem o experimento com lançamento horizontal. A água sendo lançada com uma velocidade que eu chamarei de V0 horizontal. Eles colocaram a mangueira a 1 metro do solo e mediram a distância de alcance da água de 3 metros. Então, para saber a altura máxima atingida pela água, preciso saber a velocidade de lançamento. Essa velocidade horizontal, que são iguais, né? Colocando a mangueira ou na vertical ou na horizontal, eu preciso encontrar essa velocidade inicial, ok? Então, eu tenho que alcance é igual àquela velocidade inicial vezes o tempo que leva para percorrer esses 3 metros, que é o mesmo tempo que leva para cair esse 1 metro. Então, baseado na queda livre dessa água, eu tenho que o tempo, já pegando a expressão simplificada, na queda livre, é a raiz de quem? É a raiz de 2H sobre G. Isso vai me dar, se a altura é de 1 metro, raiz de 1 sobre 5
segundos. Aplicando no alcance, nós temos 3 igual a V0 vezes, quem é T? Raiz de 1/5. Se eu coloco o quadrado dos dois lados da expressão, eu tenho que 9 é igual a V0 ao quadrado vezes 1/5. Então, se o V0 ao quadrado será igual a 45 metros por segundo. Leandrinho, o que você vai fazer com esse V0 ao quadrado? Não é melhor botar raiz de 45, não? Olha só, se eu quero a altura máxima, a partir daqui, eu posso aplicar Torricelli. Ah, é verdade, Leandrinho. Por quê? Na altura máxima, a água vai parar. Então, a velocidade final dela é 0. E observe que, apontada para cima, ela vai contra a gravidade, lançamento vertical para cima. Então, eu tenho que 0 ao quadrado é igual a... Quem é V0 ao quadrado? Lá, já tem 45 menos 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura máxima que eu quero saber. Então, a altura máxima será igual a 2,25. Poxa, Leandrinho, em uma questão você tem lançamento horizontal e lançamento vertical para cima na mecânica. Sempre sugiro aos alunos estudar esses movimentos variados, seja verticais ou horizontais. Letra B, show? Essa questão é muito interessante, vamos lá. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem em que Cm representa o centro de massa da muleta. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso normal e atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge um ângulo crítico é, galera, muito tranquilo. Sabe por quê? Vocês vão eliminar todas em que a força peso não está no centro de massa. Então eu já elimino a letra A, a letra C, e apenas duas, letra A e a letra C. Agora, vamos a outro detalhe. Existe normal, onde existe o quê? Contato, apoio na superfície. Olha a letra B, normal no centro de massa, oposto ao peso. Olha a letra D, normal, oposto ao peso? Não, tá? Já eliminei a A, já eliminei a C, já eliminei a B e já eliminei a D. Quem sobrou para mim? Letra E. Pô, o Enem entregou essa questão. Peso no centro de massa, normal. Olha lá, normal, né? Perpendicular ao ponto de toque e a superfície fazendo na muleta. Força de atrito estática, contrária à tendência de escorregar. Se eu aplico uma força, né, obliga como eu estou aplicando, a tendência de escorregar para frente. Então a força de atrito estático está apontando contrário ao escorregamento. Show? Resposta dessa questão, muito interessante. Letra E. Questão 111. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e super quente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Tá lá, vazão de litros por minuto, 3 litros por minuto, 6 litros por minuto. Variação de temperatura. Quando vaza 3 litros por minuto, você tem morno, 10 graus Celsius de variação, quente 20, super quente 30. E 6 litros por minuto, 5, 10 e 15. Utilize um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes. Olha aqui, ó, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Claro, você compra ali um disjuntor com o valor máximo aquela corrente, para
né, desarmar caso chegue próximo ou ultrapasse. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico, 4,2 joules por grama-grau Celsius e densidade de 1.000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por questãozinha de potência, meus amores ser humaninhos. Potência será igual ao calor absorvido pela água em um determinado intervalo de tempo. Potência π, né? I vezes U. Calor. M, C, delta T. E a variação de temperatura. Gente, massa é densidade vezes volume, não é água. Então a densidade é a mesma. Eu vou pegar ali o volume em litros por cada minuto. Perfeito? Por cada minuto. Preste atenção nisso daí. Então tem que I vezes 220 volts é igual. Vamos lá, hein? Ó, o que nós vamos pegar? 3 litros, né? 3 litros vezes 1.000. Ok, beleza. Por quanto? Por 60. Porque ele fala a cada minuto. E para joule o tempo é um segundo. Vezes 4,2, tá? E o ΔT que eu vou pegar é do super quente, que é o 30. É porque é a corrente que vai chegar ali numa vazão bem lenta, a temperatura maior de todas, é a maior corrente que você vai ter, né? E igual, resultado próximo, tá, gente? De 28,63 amperes. Eu não quero pegar o disjuntor com o valor imediatamente acima, então eu não vou escolher o 20, o 10, o 5, jamais. Imediatamente acima, eu vou gastar inclusive menos, né? Que eu vou comprar um de 30 amperes. Isso mesmo. Para quê? Para que, Leandrinho? Vou comprar um de 60, né? Se o de 30 ele já resolve o meu problema. Muito bom. Resposta letra B. Questão 115, a mais comentada aí da internet, questão do buraco negro. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região de espaço, de modo que sua força gravitacional, olha aí, falando de força gravitacional, é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos, naquela distância que a gente viu ali acima, né, a regiãozinha, seja 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Gente, força gravitacional. Olha aqui, G, massa do Sol, massa dos planetas, dividido pela distância entre os seus raios ao quadrado. Se eu tenho essa massa do buraco negro igual, aproximadamente, à massa solar, o que vai acontecer? 3 quilômetros baseado no raio do buraco negro e baseado no raio do próprio Sol, que são gigantescos, não faz tanta diferença esses 3 quilômetros acrescidos aqui. Ou seja, eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando sucessivamente, só se tivesse um absurdo de diferença de força gravitacional. Oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais? Acredito que não. Se moveriam em direção ao centro do buraco negro? Não, a gente viu ali agora. Se a massa do buraco negro é igual ao do Sol, passariam a precessionar mais rapidamente. Precessionar. Aconteceria o que com eles? Manteriam suas órbitas inalteradas, porque a força gravitacional no buraco negro seria próximo da força gravitacional do próprio Sol. Ok? Então nós temos a resposta aqui. Letra E, não precisaria ter um estudo de buraco negro para resolver uma questão dessa,
já que fala de força gravitacional, só teria que saber gravitação. Show? Questãozinha de magnetismo, que bacana! O físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. O que a gente tem que saber? Vamos lá. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão: primeira coisa, para onde aponta o campo quando essa corrente está subindo? Regra da mão direita. Pega a tua mãozinha direita aí, pega o polegar como sua corrente e vai fazer a curva. O campo é circular, não é isso? Em torno do fio. Então ele vai girar no sentido anti-horário. Ele vai girar assim o meu campo magnético. Vamos lembrar que as linhas de campo, elas vão do norte para o sul. Não é isso, gente? Então, se eu for colocar a bússola perto dos pontos A, B e C, o que vai acontecer? O campo magnético, ele vai fazer com que a bússola seja tangencial a essa linha do campo magnético e apontando para onde? Norte, não é isso? Segue o mesmo sentido, norte, perfeito? Então, se eu coloco no A, eu vou ter tangente ao A, uma bússolazinha, onde aqui seria o norte. No B, tangente ao B, uma bússolazinha, norte pintado. O norte segue o sentido do campo. Em C, a mesma coisa. Pintadinho aqui, que é o norte. Essa é a melhor configuração que eu fiz ali em cima para vocês, que representa qual a alternativa? Aleatório, como está o A, o B e o C, fora. Então ficaria entre a D e a E. Como a corrente é no sentido anti-horário, você tem o norte apontando sempre também no sentido anti-horário. Resposta letra D, porque a letra E, o norte aponta para o sentido horário. É se a corrente estivesse circulando no sentido horário, ou seja, o campo magnético no sentido horário, a corrente para baixo. Perfeito? Boazinha questãozinha de magnetismo, né? 119. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então tem ali, né, corrente até 10 mA, 12, eu vi esse quadro muitas vezes em muitas questões. Eu acho que inclusive o Enem bem antigo aí. Pegaram o mesmo quadro. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ. Olha só. Mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que o indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória, né, entre 20 mA e 100 mA, ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Gente, quando nós temos, olha que interessante, baterias que são o quê? Geradores associada em série, o que vai acontecer? As suas forças eletromotrizes, o FEM, são somados. Então eu tenho uma força eletromotriz resultante, que é a soma da força eletromotriz da bateria 1 com a força eletromotriz da bateria 2. Se estão em paralelo, a força eletromotriz, a resultante, né, vamos botar aqui o Rzinho, ou equivalente, vai ser a própria força eletromotriz das baterias, que costumam são pilhas iguais, né, colocadas em paralelo. A gente estuda de forma igual aqui no ensino médio, no ensino de pré-vestibular, de cursinho. Ele vai tomar uma carga muito alta, então, podendo causar aquele problema se eu tiver o quê? Baterias ligadas em série. E como que se liga as baterias em série? Né? Eu tenho aqui uma pilha
fazendo aqui de forma bem rapidinha, né? Uma pilhazinha. Você vai ligar como em série? Você vai ligar, ó, que bonitinho. Ó, você tem o mais e o menos, não é isso? Então você vai ligar o menos no mais, tá? Então você vai botar aqui, ó, o ponto A, aqui o ponto B. O que aconteceu? O ponto A é o mais, o ponto B é o menos, e as pilhas estão ligadas em série, igualzinho a letra A. Olha lá como está a letra A, ligada em série. É isso? Ó, o menos ligado no mais da bateria, o mais ligado ao ponto A e o menos ligado ao ponto B. É assim que pode provocar um acidente. No caso da B e da D, uma funciona como gerador e o outro receptor, porque tem o menos ligado ao menos e o mais ligado ao mais. Não seria. E em paralelo, que é a letra C, você mantém uma força eletromotriz única, tá? De resistência da tua pele mais a resistência do gerador sendo dividido. Então não causaria um acidente tão grave, uma parada respiratória, como você ligado em série, tá? Então a resposta é a letra A. Geradores ligados em série. 124. Em 2017 foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por duas usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatts-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada, né, de 150 megawatts. São duas usinas. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência desses painéis é de 20%. Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de regrinha de 3. Mas antes é importante a gente ver que a eficiência é de 20%. Então eu tenho que tirar 20%, de 1.500 desses painéis, né, watts por cada metro quadrado. E tirando 20%, nós temos então que vai ser imposto ali naquela usina 300 watts por cada metro quadrado. Ora, se são 105 megawatts, quantos metros quadrados eu vou ter? Então a área, eu vou pegar o valor de 150 milhões de watts e dividir por 300 para eu poder achar o valor da área que ele está ali, está irradiando, né, e recebendo aquela incidência. Eu tenho então uma área de 500 mil metros quadrados. Poxa, Leandrinho, essa foi bem tranquila, regra de 3, te gosta bastante. Resposta letra B. Vamos a mais uma. Questão 126. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus, aquele máximo ali. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Então, ele vai ter um acréscimo de quanto? Ele vai ter uma tração de ruptura que é você vai encontrar a tração e somar 25%, tem que ser superior. Então, a tração na corda mais 25% da tração na corda. Tá? Então, tem que achar essa tração na corda. Vamos lá. Quando o balanço chega neste ponto aqui, quais as forças que atuam sobre o balanço? As duas trações na corda. Mas, Leandro, por que você está pegando esse ponto mais baixo? Porque é no ponto mais baixo que há o risco dessa corda estourar, dependendo, né, da qualidade da corda. Então tem tração das duas cordas e
a força-peso do balanço. Se o movimento ele é o quê? Considerado circular uniforme e vai ficar oscilando, né, fazendo essa trajetória de meia circunferência, tá? Nesse ponto mais baixo, eu tenho esse raio R, perfeito, e eu tenho uma força centrípeta atuando ali, para o centro dessa meia circunferência. Então, a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem é a resultante centrípeta? Aquele que aponta para o centro. Seriam as duas trações. Então, a resultante centrípeta, a força resultante centrípeta seria 2T menos o peso. Os que apontam para o centro menos os que apontam em sentido contrário, beleza? E isso eu vou igualar a quem? A massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Aí está meu problema. Eu não tenho o V. Esse é o problema. Como eu acho o V? Conservação de energia. Despreze as forças dissipativas. Então, com energia mecânica, você tem início ao balançar. M, G, H. Ó. Certo? E nesse ponto, perde essa altura, que é o próprio raio, ok? Perde essa altura e chega aqui com uma velocidade m v ao quadrado sobre 2. Olha o v ao quadrado aí. Show? Vamos igualar então, já que é a conservação. Deixa eu pegar a canetinha azul aqui. m g h igual a m v ao quadrado sobre 2. Então tem que o m não vai me fazer falta e o h é o próprio raio, não é isso? Esse tamanho aqui. Então eu tenho 10 vezes R igual a V ao quadrado sobre 2. V ao quadrado igual a 20 R metros por segundo, perfeito? Vamos vir aqui para o lado, substituir esse nosso Rzinho. Pegar aqui a caneta pretinha. Vai ficar assim, 2T menos mg é igual a m vezes V ao quadrado 20R sobre R. Cancela o R com R. 2T menos 24 vezes 10 igual a 24 vezes 20. Quanto dá esse T? Fazendo a continha, tenho certeza que você já fez aí, 360 newtons. Mas lembra que ele quer criar uma tensão, optar por uma corda de tensão de ruptura 25% superior, então a tensão de ruptura será 360 mais 25% 360, que é 90. Ok? Isso vai dar 450 newtons. Gente, questão bem interessante, uma questão nível de médio para difícil, tá? Bem interessante essa questão. Resposta letra D. Claro que você poderia dividir no final, mas não poderia esquecer de dividir, porque são duas trações, já que são duas cordas. Questão 129. A variação de incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume, olha aí, de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos de evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados: densidade da água, o concreto e o calor específico. A razão entre a variação de temperatura nas áreas concretadas e alagada é mais próxima de, gente, vão receber a mesma quantidade de calor, tanto a água quanto o concreto. E aí eu vou aplicar um macete. Massa de água, calor específico, variação de temperatura da água,
Massa de concreto, calor específico do concreto, variação de temperatura do concreto. Agora, olha que interessante, você vai cortar as unidades dos lados, não vai? De um lado e do outro. O volume não é o mesmo. Então vai sobrar o quê? Densidade vezes volume, sobra a densidade. E como eu vou cortar as unidades dos dois lados, eu não preciso me preocupar com conversão. Então eu vou ter água 1000, calor específico 4,2, variação de temperatura da água. Densidade do concreto 2,500, calor específico 0,8, variação de temperatura do concreto. Vamos organizar agora, porque eu tenho que ter essa relação aqui, ó. Tá? ΔT do concreto sobre ΔT da água. E isso vai ser 1000 vezes 4,2 dividido por 2.500 vezes 0,8. Porque passa para lá dividindo, ΔTA passa para o outro lado dividindo. Resposta 2,1. Não tem unidade de medida. Por quê? Porque é uma razão. Isso mesmo, Leandrinho. É uma razão. Então você não vai ter unidade de medida. Resposta letra B. Questão 132, que poderia ser até aplicada em geografia. O eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Terra em 21 de dezembro. Olha lá, hein? Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica que transforma a energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Energia, 10/1, topo, hein? 10/1, janeiro. 10/10, pouquinho abaixo, né, do topo. 10 de outubro. 10/4, 10 de abril, ó. E 10/7 de julho, lá embaixo. Estamos no Brasil, gente. Verão, eu acho que é primavera, né? Outono e inverno, ok? Próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas? Se o aluno sabe que o Brasil se encontra em que parte, tranquilo. Agora dá para ver pelo desenho também que se dia 10/1 ele recebeu uma intensidade, ó, incidência direta ao meio-dia, ele vai receber mais intensidade, mais raios de luz por aqui, ó, nessa região, tá certo? Então vai receber muito mais nessa região, que é o Trópico de Capricórnio, onde o nosso Brasil está. Resposta letra A. Fechando nossa provinha do Enem, caderno amarelo, né? Que eu estou fazendo aqui um gabarito extraoficial do professor Leandrinho aqui no Física para Leigos, tá? Ainda não saiu o gabarito nesse momento que eu estou gravando o vídeo, exatamente no dia da prova do Enem. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, deve acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao ser ligada à lanterna? Gente, quando você virou 1, você ligou menos com menos. A saída da corrente vai entrar no mesmo polo do outro. Isso é um receptor. Você faz com que um seja o receptor, né? Então você ligou 2 pilhas certinhas, 2 geradores e um receptor. Aplicando a lei de Poulet, né? Você tem que I igual a força eletromotriz dos geradores menos a força contra-eletromotriz dos receptores, dividido pela soma de todas as resistências, tanto do gerador, quanto do receptor, quanto da lâmpada que vai ser ligado a essas pilhas e agora esse receptor. Então eu tenho, gente, ó, quantos geradores? 2. 2 vezes 1,5. Menos 1 virou receptor.
1,5, a contra-eletromotriz. Resistência somada do gerador, né? 0,5 vezes 2, porque são 2 geradores, mais resistência do receptor, mais R. Eu preciso saber esse R, que é a resistência da lâmpada. Eu tenho uma potência e a tensão. Posso aplicar aqui, gente, ó, para achar esse meu R. Potência dissipada, U ao quadrado sobre R. 4,5 igual a 4,5 vezes 4,5, que é o quadrado, né? Sobre R. Cortou aqui. R será 4,5 ohms. Beleza, gente? Então eu tenho que I será igual, lá em cima, 3 menos 1,5, 1,5, dividido por quanto aqui, né? Você vai ter 1,5 mais 4,5, isso dá 6. 1,5 dividido por 6. 1,5 dividido por 6, resposta, a corrente é de 0,25 amperes. E, Leandro, tinha que saber, então, nessa questão, geradores, né? Geradores e receptores. E não esquecer que está ligado a uma lâmpada com aquelas especificações, ok? Resposta, letra A. Espero ter ajudado vocês. Vamos aguardar o gabarito oficial. E, por enquanto, você vai dando uma olhadinha se você pensou igual o professor Leandrinho. Hashtag Física na Veia. Um beijo, bons estudos. Até o próximo vídeo.